vou falar sobre neoxamanismo e plantas de poder, especificamente sobre a ayahuasca e o rapé. Meu nome é Taíque Augusto, vamos adiante. Certo. Primeiramente, sobre o neoxamanismo. Por que é importante falar sobre neoxamanismo atualmente? Porque ele está crescendo muito, muito forte, está ficando cada vez mais forte. O movimento neoesotérico, que tem o neoxamanismo dentro, então a espiritualidade está cada vez mais se abrindo para esses campos. Então, por exemplo, as diversas casas de Umbanda se abrindo por aí, tem uma comunicação muito forte com o xamanismo, com o neoxamanismo, que diz respeito basicamente à reconexão com a natureza. É isso. A gente ouve xamanismo e pensa mil bagunças, mas de uma forma geral é reconexão com a natureza. Então, neoxamanismo, por que tem esse prefixo neo? Né? Ele é uma retomada do xamanismo antigo. O que é o xamanismo antigo? Lá as tribos espalhadas pelo mundo, elas costumavam quase sempre ter uma figura, que era o xamã, com diversos nomes, aqui no Brasil é o pajé, que é um líder espiritual, um médico, um conselheiro de toda uma comunidade ali, de toda uma tribo. Então era uma referência para tudo que era importante da tribo, que ia acontecer. E o neoxamanismo, ele retoma essas práticas de reconexão com a natureza, com um grande diferencial, um importante diferencial. O xamã, que ficava na figura exterior, agora é dentro, agora é interior. Agora é o meu xamã, é o xamã que existe dentro de mim. É eu que me curo, é eu que cuido de mim. É mais ou menos essa a ideia do neoxamanismo. O neoxamanismo também, ele traz muito forte a questão da compreensão dos ciclos da natureza. Reconectar com a natureza diz respeito a reconectar com os ciclos, porque essa é a ordem da natureza. Então, dia e noite, lua crescente, minguante, cheia e nova, todos os nossos ciclos de sono, de despertar, de descanso, de atividade. Essa retomada, a gente quebrou essa comunhão com os nossos ciclos. Porque à noite vem a escuridão justamente para a gente se recolher, para a gente estar em casa quieto, não trabalhar, cuidar de si, olhar para dentro. Essa é a energia da noite, esse é o momento, o ciclo da noite. E a gente quebrou isso com a energia elétrica e tudo mais. Então a gente às vezes dorme de dia e trabalha à noite, sabe? A gente inverteu muitas coisas aí, então essa retomada. Eu tive um projeto de pesquisa que eu fiz no ano passado sobre o que é ser neoxamanista. Eu usei o método da fenomenologia. E teve quatro resultados assim, que eram gerais nos 4 entrevistados sobre o que é ser neoxamanista. Reconectar-se com a natureza, reconectar-se consigo mesmo, através dos 2 primeiros, compreender a unicidade entre nós e a natureza. Eu sou a natureza, eu sou um ser natural, eu sou um animal aqui nesse planeta Terra. E relacionar-se ou reconectar-se com o sagrado. São os 4 pontos assim, do que é meio que geral em ser neoxamanista, em fazer práticas neoxamânicas, certo? E uma coisa muito importante do porquê eu me interesso tanto pelo xamanismo. Eu venho de berço espírita, eu já conheci a Umbanda, e um dos que eu tenho mais conexão hoje, embora o espiritismo seja a minha base, é o neoxamanismo. Por quê? Ele não é uma religião, para começar aí. Você não pode dizer, a minha religião é ser xamanista, o que quer que seja. O xamanismo é um conjunto de práticas. Então ele é a mão na massa mesmo. Ele é o caminhar, o caminho. As religiões geralmente têm livros e coisas que outras pessoas contam de suas experiências religiosas e nos falam como andar no caminho. Então no cristianismo, amar ao próximo, perfeito. O xamanismo, ele vem, coloca você no caminho e fala, anda. Estou esperando, vamos, mexe a perninha. Você conhece o caminho, agora vamos andar ele, vamos trilhar ele. Então é muito prático, é muito direto, são práticas. Muito famoso também pela questão dos animais de poder, que eu não vou entrar, e pela questão das plantas de poder. E o que são as plantas de poder? Certo? Primeiramente, uma contextualização muito necessária. Aqui em Uberlândia, essas são as minhas referências do neoxamanismo, que vem através do xamanismo Voo da Águia, do Léo Artesi, que é um movimento de neoxamanismo no Brasil inteiro. Eu também coloco o neo entre parênteses, porque de uma forma geral, os neoxamanismos se chamam apenas xamanismos. Então, xamanismo Voo da Águia.
E essa é a Luísa Galvão, é uma das referências aqui do neo-xamanismo em Uberlândia e foi a pessoa com quem eu tive minha primeira aula sobre xamanismo. O pessoal ali é o Saravá Shivai, nós temos uma integrante aqui, a Yasmin Ribeiro. E aqui são 3 pessoas muito importantes nessa minha caminhada. Esse é o Marquito, que foi também do Saravá Shivai, que foi com quem eu fiz um pequeno curso sobre xamanismo e com quem eu venho trazer muitas das coisas que eu aprendi aqui agora. O do meio é o Laércio Oliveira, que foi a pessoa que, quando a gente estava trabalhando na Umbanda, foi quem começou a me apresentar o xamanismo, e aí que eu conheci a Luísa, e aí que eu conheci o Marquito, etc. E aqui a Yasmin, que está aqui presente, a convidada especial, que está sendo minha mestra na questão do rapé, que é uma das plantas de poder que eu vou falar. Deixa eu dar uma cristal aqui, pode passar. Sobre as plantas de poder, certo? Também chamadas de plantas mestras, plantas medicinas, medicinas de poder, plantas professoras, tem muitos nomes. Mas de uma forma geral, plantas de poder ou plantas mestras, certo? Elas são tipo plantas medicinais. Qual que é o grande diferencial delas? Elas geralmente são psicotrópicas, elas têm uma ação no psiquismo. Então, da mesma forma que, uma famosíssima planta de poder é a maconha, que foi muito mal usada, que foi muito profanizada, mas eu vou entrar nessa questão também. Então elas têm ação psicotrópica, elas agem no psiquismo, elas têm psicoativos, certo? E aqui algumas famosas, o peiote é um cacto, o São Pedro, outro cacto, a cannabis, a famosa maconha, a jurema, que é uma árvore, a sálvia divinorum, e aí talvez vocês já conheçam a sálvia, a plantinha, ela tem várias primas. A divinorum é a única que é de poder, tem um psicoativo. O rapé e a ayahuasca. O rapé é a junção de 2 plantas, principalmente, existem outras formas de rapé, que é o tabaco do cigarro mesmo, e o pau-pereira, que é uma árvore brasileira medicinal também. E a ayahuasca é a junção de outras plantas também, que é o jagube ou bariri, que é um cipó, e a chacrona, que é uma folha. Não se preocupem em lembrar de tudo isso, só estou fazendo aqui uma apresentação para ter uma noção do que são essas plantas de poder, certo? E aqui separadas o tabaco, né, que é um dos elementos do rapé, que eu não sei muito bem se ele entra na questão dos psicoativos, porque ele não tem tanta ação no psiquismo assim, ele tem outros tipos de ação. Mas ele é uma planta de poder. E a sananga, que é um colírio feito de uma coisa que parece uma batata, que ajuda muito na questão de trabalho emocional também, que eu não sei se entra na questão de psicoativos, eu acredito que não, mas é uma planta de poder, é um remédio, uma medicina fantástica. Certo? Um pouco do que diz respeito ao neo-xamanismo também é a retomada das nossas práticas de cura e de medicinas mais naturais. Então a gente está vendo que tomar remédio de cápsula já não está adiantando muita coisa. Tem efeito colateral demais. A gente dividiu demais a natureza. A gente pegou só o princípio ativo ali, isolou o resto, sabe? E aquele resto também é importante. E a gente está retomando as plantas medicinais. E aí, alguns estudos que falam que existem centenas de plantas com propriedades alucinogênicas no planeta. Alucinogênicas. Quando a gente fala de planta de poder, não é esse o termo. Plantas de poder não são alucinógenos, são enteógenos. Qual a diferença? Alucinógeno, sintam a palavra, não dá ideia de uma droga, de algo que você se perde, que te bagunça, que você usa para fugir da realidade. Enteógeno é o oposto. É algo com o qual você se encontra, com o qual você se lembra, com o qual você se conecta com a natureza, com as pessoas, com Deus, etc. Enteógeno significa Deus interior. E olha que interessante. É algo que ativa esse nosso eu superior, que nos faz entrar em contato com dimensões mais altas de nós mesmos. Enteógeno. E uma frase da minha irmã, Thaís Helena, que eu acho que define fantasticamente a diferença entre droga e enteógeno, entre droga e medicina de poder. Os vícios nos fazem esquecer, as medicinas de poder nos fazem lembrar. É uma diferença fantástica. Geralmente as pessoas bebem para esquecer. Quantas vezes nós já vimos as pessoas beberem e falando, olha, eu estou bebendo porque eu estou precisando cuidar
de algumas coisas psíquicas minhas aqui, porque eu vou fazer um rezo aqui, então eu vou beber essa cerveja, sabe? Geralmente é para esquecer, é para fugir da responsabilidade, é para não ter que enfrentar as coisas. Os enteógenos não tem disso. Você usa o enteógeno para encontrar, para lidar, então é extremamente terapêutico. Aqui nós temos tantos psicólogos presentes, é extremamente terapêutico. Psicologia transpessoal, que é uma corrente da psicologia que tem ficado cada vez mais forte, ela é recente, inclusive muito esquecida da academia. Aqui na UFO nem se ouve falar em psicologia transpessoal. E ela tem um foco interessante. Enquanto na psicanálise, Freud falava muito de inconsciente, e trabalhou-se muito a questão do inconsciente, do pré-consciente, pouco se falou sobre a consciência. Muito pouco. A psicologia transpessoal vem retomar isso com muita força. O que é a consciência? Existe uma superconsciência, um estado além da consciência, de uma consciência mais ampla. E a psicologia transpessoal, alguns autores trabalharam com plantas de poder. Trabalharam, inclusive, com LSD, famoso LSD, para fins terapêuticos. E é uma psicologia, uma corrente psicológica que fez estudos seríssimos com relação a isso. E eles cunharam, eu não acredito que isso foi deles, mas é um termo muito remetido à psicologia transpessoal, que são os estados alterados de consciência, ou estados expandidos de consciência, que é mais certeiro ainda. Em breve vou falar mais sobre isso. E aqui eu trouxe 3 imagens de chaves, porque para mim o enteógeno ele é uma chave. É basicamente isso. Não é algo milagroso que vai te levar onde você não está pronto para ir, onde você vai lidar com coisas que não está pronto, que você vai ver coisas que você não merece ver. É apenas uma chave. É algo que bate na sua porta e te convida para ver as coisas de um outro ponto de vista. Isso é o estado alterado de consciência. Guardem essas imagens da chave. Isso é muito importante. Quando fosse falar em plantas de poder, são chaves. Relação com o sagrado, enteógeno, Deus interior. É relação com o sagrado. Não tem dessa de usar o enteógeno se não for para um fim sagrado, ou de alguma forma lidando com o sagrado. Por exemplo, a alegria é sagrada. E às vezes é isso que a gente está buscando, é isso que a gente está precisando. Mas nunca a fuga, nunca a euforia. Relação com o sagrado. Sem esse foco, já deixou de ser enteógeno. E um exemplo muito claro, erva de Santa Maria e maconha. É a mesma substância, mas são usadas em contextos diferentes. A maconha é uma planta de poder que foi muito profanizada. Ela acaba sendo usada agora de qualquer jeito. É para curtir, é para esquecer também. Erva de Santa Maria é a mesma planta, é a mesma coisa, cannabis, mas ela é chamada até de outra forma, porque ela é usada em fins rituais, cerimoniais, com rezos, com fins terapêuticos, com fins de autodescobrimento, de autotratamento, de cura. Estados alterados de consciência, que eu comecei a falar na psicologia transpessoal, né? Que são esses estudos voltados para a consciência, sobre as suas diversas formas de manifestação. E uma das características dos estados alterados de consciência é que eles têm uma alta eficácia terapêutica. Alta. Um exemplo muito simples disso, quando nós estamos tomados pelas emoções, nós estamos num certo estado de consciência. E nesse estado de consciência a gente é péssimo para decidir as coisas. Você está com muita raiva, você não tem condição de decidir nada. Porque você acha que você vai resolver batendo nas coisas, quebrando coisas. Não vai. Isso é um estado de consciência. A gente muda de estado de consciência o tempo todo. A gente busca alterar a consciência de diversas formas. Ler um livro, fazer exercício físico, sexo, pular, rodar, brincar. São diversas formas que a gente altera a consciência. E aos poucos a gente já vai entendendo que existem estados de consciência que são melhores para certos fins e outros que não são. Eu não vou tomar decisões enquanto eu estou tomado por uma emoção. Eu vou esperar um estado de consciência mais sereno, mais equilibrado. E existem estados de superconsciência, que são esses estados que os enteógenos levam. Que são estados que você percebe as coisas de 1000 pontos diferentes. De focos que às vezes você não dá conta, sabe? Na consciência
normal do dia a dia. E tem 4 características principais dos estados alterados ou estados expandidos de consciência. Inefabilidade. Algo que não pode ser explicado com palavras. A sensação necessita ser experimentada diretamente, não pode ser comunicada ou transferida a outros. Simples. Qualquer momento que a gente já teve na vida que a gente sentiu algo muito intenso, ou seja, a gente esteve num estado alterado de consciência, tenta falar sobre isso. O amor, por exemplo. O amor é um estado alterado de consciência fantástico. Talvez o mais elevado deles. O amor ágape, né? O amor sagrado. Não esses amorecos que a gente ouve por aí, que já foram totalmente profanizados também. Qualidade noética. Noético vem dessa ideia de espiritual, que é uma qualidade de espiritualidade. Semelhantes a estados de sentimento, conhecimento, visão interior, dirigida a profundezas de verdade não indagadas pelo raciocínio. São revelações cheias de significado e importância. É uma coisa muito importante do estado alterado de consciência. Ele nos permite sentir significados, que racionalmente a gente não dá conta às vezes. Se a gente for conversar aqui agora sobre se Deus existe ou não, a gente vai entrar muito num diálogo intelectual que não dá conta disso, não dá conta. Você pode trazer 1000 argumentos, uma pessoa que está convencida em ser ateia, ela vai continuar sendo ateia. Mas existe um momento que a gente sente Deus. A gente sente Deus. E aí não tem palavra. Pode falar o que for para você, nada vai te convencer que o que você sentiu não é real. Porque muitas vezes é mais real que o real. Transitoriedade. Não podem ser mantidos por muito tempo. Triste. Porque quando a gente está em estados expandidos de consciência, a gente queria viver sempre assim. Mas ao mesmo tempo, justo, seguro. Porque tem estados de consciência que não servem para o mundo que a gente vive. Muito simples. As pessoas mais sensíveis que existem no mundo geralmente enlouquecem, se arrebentam em drogas e tudo mais. Ou então tem que fazer um absurdo de trabalho artístico para dar conta disso que sente. Os maiores artistas são todos médiums. São todos muito sensíveis. O mundo não dá conta de tanta sensibilidade. É por isso que tanta gente se perde nisso também. E o pior é, todos nós somos sensíveis. A gente só tem jeitos diferentes de demonstrar. E algumas pessoas colocaram tantas barreiras que elas de fato acham que não sentem as coisas. Mas todos nós somos terrivelmente sensíveis. Então, em algum momento, tem que passar. Até para trazer para a realidade de volta. Às vezes a gente se expande tanto que a gente perde a noção de eu. A gente se comunga tanto com o universo que eu sou o tapete, sabe? E eu preciso me separar do tapete para eu dar conta de ir trabalhar. Então, a transitoriedade é triste, mas é necessária. Passividade, sensação de que a própria vontade está adormecida e de que está sendo agarrado por uma força superior. E eu coloquei ali em vermelho uma vontade superior que é sua. Então você é chamado por uma força superior, um guia, um espírito, Deus. Mas isso também é você que está guiando. Essa é a parte mais interessante. Existe um paradoxo muito legal aí, que você é levado, mas ao mesmo tempo é você que está se levando. Você num sentido maior. Pode passar. Certo. Enteógenos, plantas de poder. Tá dando para organizar as coisas aí. Tá fazendo sentido, tá encaixando. DMT. Daquelas plantas de poder que eu falei, tem algumas delas que o princípio ativo é a DMT, dimetiltriptamina. Essa é uma molécula fortemente alteradora de consciência. Muito fortemente. Ela é mais forte que o LSD. Essa molécula está no sangue de vocês agora. Em quantidades muito pequenininhas. Muito pequenininhas. Isso existe no nosso corpo. A questão é, quando nós entramos em contato com um enteógeno, geralmente entra uma DMT que é de fora, ou então aumenta a produção do seu próprio corpo de DMT. E é onde tem esse estado alterado de consciência.
E eu estou falando especificamente da DMT porque as duas plantas que eu escolhi de falar hoje, as duas plantas de poder, a ayahuasca e o rapé, que são misturas de plantas, o princípio ativo delas é DMT, certo? Então, uma molécula mais forte que a LSD, mas tem uma diferença muito importante. Eu já conversei com pessoas que tomaram a ayahuasca, que é esse chá que tem a DMT em grande quantidade, e que usaram o LSD. E eles falam que a diferença clara entre os dois é, no LSD você é levado. Se você está em algo ruim, você tá naquilo até acabar. Você não tem controle sobre a sua experiência. Você não tem consciência sobre a sua experiência, só é carregado. Nos enteógenos, por esse vínculo com o sagrado, você tem consciência. E você direciona o que você sente, o que você passa. Claro que você direciona em vários níveis. Às vezes um eu seu, muito profundo, tem vontade de vivenciar algo que um eu seu mais superficial não tem. E aí você conflita, porque você vai viver aquilo que você precisa. Aquilo que você pede frequentemente em preces, mas que no momento falhou a coragem. E essa molécula ela é produzida na glândula pineal, famoso órgão espiritual do corpo humano, que fica no centro da nossa cabeça. Se traçar linhas aqui e aqui, está bem no centro da cabeça. E é uma glândula fantástica relacionada a essa questão da espiritualidade. Existem pesquisas hoje sobre mediunidade e a glândula pineal que mostram que existem equivalências muito interessantes entre a quantidade de cristais que tem na glândula pineal e o quão sensível mediunicamente uma pessoa é. Então é como se fosse aí a nossa ponte orgânica do contato com o plano espiritual. E a DMT é produzida ali. Que interessante. E tem dois momentos na nossa vida que a gente tem uma enxurrada de DMT que o próprio corpo produz. Nascimento e morte. Então, o nascimento, aquele momento que você está entrando no mundo, né, no mundo material, no plano material, e a morte é o momento que você está deixando ele. Que interessante também, né? De novo, essa questão do contato com o plano espiritual. Eu vou falar sobre isso depois. E uma curiosidade, o maracujá, a fruta maracujá, nada de além desse maracujá, né? Um primo dele é o maracujá, tem 20 vezes mais DMT do que a planta que é usada na ayahuasca. Mas como assim? Eu como maracujá e não viajo. É porque, como ele é comido, ele vai no estômago, nós temos algumas enzimas, são inibidores de mal, eu não lembro muito bem o que significa, que eles não permitem que a DMT seja absorvida. Então você pode comer tranquilo e seu corpo não vai absorver aquela DMT. A ayahuasca, eu vou falar sobre isso melhor em seguida, ela tem a DMT na folha e o cipó tem os inibidores dessas enzimas. Então, ao mesmo tempo, você ingere ali a DMT e outra coisa impede elas de agirem. E aí é onde o corpo absorve. Eu coloquei essa imagem, que é uma imagem... Estou colocando várias imagens que estão relacionadas com esse campo das plantas de poder. São pinturas de pessoas que fizeram na força da ayahuasca, sabe? Arte visionária. Artes visionárias, exatamente. E essa aqui em especial lembra muito a DMT, né? Essa luzinha ali no centro da cabeça. Pode passar. Dose. Cara, dose é extremamente importante em todos os campos da vida. É a questão do equilíbrio, é a questão do quanto é bom e do quanto não é. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Uma vacina, ela é feita de vírus e bactérias, com outras coisas que diminuem isso e tudo mais. Mas a vacina que te impede de pegar a doença é a doença, numa quantidade muito pequena e muito bem administrada. Isso é muito importante, muito importante. E na medida em que tudo é uma coisa só, isso é válido para tudo. Eu estava refletindo sobre isso ontem, né? Se você come demais, faz mal. Se você come muito pouco, faz mal. Não importa que seja salada orgânica. Não importa que seja legume orgânico. Não importa que seja o alimento mais saudável do mundo. Se você come muito, vai te fazer mal. A dose é extremamente importante. É o que diferencia algo que te cura e algo que te adoece. Pode passar. Enfim, agora entrando nas duas plantas, tudo isso foi contextualização.
Ayahuasca, famoso chá de Santo Daime. Conhecida como ayahuasca ou asca, medicina vegetal ou daime. Apenas tem muitos nomes, muitos nomes. E significa ayahuasca, liana ou vinho dos espíritos, ou vinho dos mortos. Porque ela é conhecida como a pequena morte. Lembra lá da DMT, que vem mais forte naturalmente no nascimento e na morte? Quando nós colocamos o DMT no corpo em algum momento que não é o nascimento e a morte, a gente vivencia algo próximo da morte. Isso não necessariamente é ruim, porque esse viés de que a morte é ruim é algo que na espiritualidade a gente percebe que não faz sentido. Diz muito mais respeito a entrar em contato com o plano espiritual. É isso. Então ela é vinho dos espíritos por isso, porque ela nos coloca num contato muito próximo com o plano espiritual. Algumas pessoas desdobram totalmente. O corpo fica aqui e elas vão para o plano espiritual desdobradas, conscientes. Então é uma decocção e não um chá. Uma curiosidade interessante, porque o chá a gente ferve a água, coloca as ervinhas, tampa, com o fogo desligado, né? A ayahuasca é uma decocção, é um cozimento prolongado, demora 3, 4 dias para fazer a ayahuasca, cozinhando o dia inteiro e tudo mais. E é a união do cipó, mariri, e da folha chacrona. A folha tem o DMT e o cipó tem os inibidores dessas enzimas que impedem o corpo de absorver DMT. Agora, uma curiosidade interessante. A gente trouxe a ayahuasca da cultura indígena. Me falem como que os índios conseguiriam saber que unindo essas duas plantas ia acontecer isso. Entre um número absurdo de plantas que existem, ainda mais aqui na nossa flora brasileira, como que você sabe o que você vai juntar? Eles não tinham microscópio para ir lá e ver, olha, essa folhinha aqui tem DMT. Agora, qual que é o problema? Quando a gente tem alguma coisa desse problema, vou procurar agora, sabe? É algo interessante de se pensar. É algo que nos foi concedido pelo plano espiritual, porque não tem sentido da gente descobrir sozinho. E a ayahuasca ela tem alguns efeitos físicos, alguns efeitos na percepção, mas o que é mais importante são os intensos efeitos no psiquismo. Isso é o mais importante. A gente não toma ayahuasca para ficar doidão, para ver as coisas diferentes, para ver as coisas coloridas, porque existe essa mudança na percepção e as coisas que são chamadas de mirações, que você vê coisas, você vê mandalas, você vê coisas maravilhosas. Mas não é esse o foco. E aqui eu trouxe uma imagem que dá uma noção de como fica essa percepção. Mas não é esse o foco. Isso não é importante. É importante se estiver conectado com o que você está vivendo psiquicamente. Se o que você está trabalhando de sentimento em você está ligado com alguma percepção que você precisa ver, algo que você precisa ouvir, cheirar. Pode passar. E algumas coisas gerais sobre a ayahuasca. Eu conseguiria falar sobre esse tema, tipo um dia, sabe? Então eu vou ter que pegar alguns pontos mais focais, certo? Uma das coisas que as vivências com a ayahuasca trazem, sinestesia, que é a união dos sentidos, então o que você vê, você ouve, você cheira, está tudo misturado. Isso é muito interessante se você está trabalhando algo psíquico, porque é a força da integração. Como espíritos, a gente não tem a visão, a audição, o tato e o olfato. É tudo uma coisa só. Todas as percepções dizem respeito ao espírito. Elas são atributos do nosso espírito e elas foram separadas didaticamente aqui no plano material. Para que eu consiga perceber o que é a visão, para que eu consiga perceber o que é a audição, para que eu consiga perceber. Mas quando nós estamos nesse estado alterado de consciência do enteógeno, ayahuasca, essas coisas às vezes se misturam. E isso é importante para a gente integrar coisas que estão separadas. Então, se eu tenho um taíque que está sendo uma pessoa no seu trabalho, outro que está sendo uma pessoa no estudo, esse é o momento para integrar esses taíques, para eu perceber quem eu sou enquanto essência, enquanto um eu que é uno de todos esses outros eus que eu sou. Pequena morte.
Consciência do processo, que eu já trouxe também, o tempo todo você tem consciência. E muito importante, tudo o que é da luz, tudo o que é bom, respeita o livre-arbítrio. É a pedagogia de Deus. Deus nos faz tão livres, mas tão livres, mas tão livres, que Ele permite a gente fazer todas as cagadas que a gente está fazendo no mundo. Se nós somos livres a esse ponto e Deus permite, quem somos nós para querer imitar a liberdade uns dos outros? Tudo que é da luz respeita o livre-arbítrio. Então, se você quer algo, você será direcionado para isso, você tem merecimento, é importante viver agora. Se você não quer, mas não quer mesmo, você não vai viver. Se você não quer lidar com algo em você que você sente que não está pronto, você pede. Eu não quero lidar com isso. E você não vai lidar com isso, a não ser que um lado seu, mais forte do que esse que está falando, queira. Cruzar um portal. Isso é muito interessante. Quando você entra na força mesmo da ayahuasca, é como se você cruzasse um portal. Um portal entre o plano material e o plano espiritual. E ou você fica ali no meio, entre um e o outro, ou você de fato está num estado de mente que é infinitamente mais, tem infinitamente mais potencial do que a consciência comum. É um encontro consigo mesmo. E se você quer se encontrar, é uma ferramenta absolutamente fantástica. Não é a única, de forma alguma, mas é uma ferramenta extremamente fantástica. E uma interação com o seu universo interior. Isso é algo muito importante, porque eu resumiria o problema que nós estamos vivenciando no mundo como um excesso de exterior. Simples assim. Nós estamos excessivamente focados no mundo fora e muito pouco focados no mundo dentro. E algumas pessoas passam por coisas muito difíceis nas nossas psicopatologias, meio que como um grito sobre o quanto é importante estar dentro também. Então o autismo, apesar de ter os seus aspectos aí espirituais, os seus aspectos patológicos mesmo, existem espíritos que estão vivendo o autismo como missão, para nos mostrar a importância de estar dentro. A importância de viver dentro, de olhar para dentro. Existe um universo igualmente tão vasto dentro de você. E essas medicinas, os enteógenos, nos permitem entrar em contato com esse universo de uma forma mais clara do que geralmente. Então, você fecha os olhos e você está vivendo tanta coisa que é como se você não estivesse aqui, sabe? De tão vasto que é esse universo que a gente vai explorando. Encontrar-se com os mestres é outro aspecto muito interessante. Você conversa com seus guias, com seus mentores, com mestres que já são famosos, dependendo do que você está buscando, do que você está aprendendo, do que você precisa, do que é importante para você, dependendo de 1 milhão de fatores. O encontro com os mestres, inclusive o seu mestre interior, o eu em você que é mestre, que tem muito que te ensinar, que tem centenas de vidas e que tem coisas para te mostrar. Um convite à verdade. Isso é muito importante. Os enteógenos nos chamam à verdade. E você pode recusar esse convite. Respeito o livre-arbítrio. E é onde existem pessoas, e foi doloroso ir percebendo isso aos poucos, que tomam ayahuasca há muito tempo, que usam medicinas há muito tempo e que ainda estão vivendo em ilusões. E que ainda estão dando força a acreditar aquilo que elas querem que seja verdade, mas que não é. Então é um convite à verdade. E se você quer conhecê-la, é uma chave que vai abrir essa porta. Despertar do sono encarnatório. Uma amiga perguntou o que é que a gente sente no fim das contas. E o que eu dei conta de expressar sobre a forma que eu me senti é tipo assim, sabe quando você está dormindo, você está num sonho, aqueles sonhos em que você não controla muito bem as coisas. Sua percepção está ruim, o som está ruim, a imagem está ruim, em preto e branco, e você está fazendo coisas que você não faria normalmente. E aí você acorda e fica tipo, véi, o que eu estava fazendo? Como assim? Eu teria respondido isso, eu teria feito isso, por que eu não dei conta? É como se a gente despertasse do despertar. Então eu estou acordado e com os enteógenos eu acordo de novo.
E a minha percepção está muito mais ampla. O meu senso de realidade está muito mais amplo. E eu tenho acesso a potenciais em mim que aqui eu não tinha. É mais ou menos essa a sensação. Você desperta do despertar. Outro aspecto é um encontro consciente com os arquétipos da Terra. Não diria arquétipos universais, porque são coisas que nós criamos aqui na nossa egrégora da Terra. Certo? Egrégora é um campo de energia, é um conjunto de criações mentais de todos os habitantes da Terra, encarnados e desencarnados. Então existem arquétipos para todos os símbolos nossos, inconscientes, que são relevantes. Existe o arquétipo de mãe, o arquétipo de pai, o arquétipo de filho, o arquétipo de guerreiro, o arquétipo disso, o arquétipo daquilo. São símbolos. Símbolos construídos conjuntamente. E a gente consegue acessar esses símbolos, tanto no sentido positivíssimo disso, eu encontro tudo que há de mais rico na Terra, quanto no sentido negativíssimo disso. Eu encontro o que há de mais podre na Terra. E é onde você percebe que todo o mal que existe no mundo está dentro de você. E todo o bem que existe no mundo está dentro de você. E você, no meio disso tudo, é a vontade. Se hoje eu fosse definir o que é o espírito é a vontade, é a escolha. Porque todas as potências estão aqui. Todas. É um profundo trabalho de sentidos. Então não é tanto da esfera do racional, da esfera do isso aqui combina com isso, não sei o que, isso tem uma razão lógica. Não é desse plano, é do sentimento. É uma medicina que trabalha muito o sentimento. O sentimento, o sentido. Então, sabe quando a gente vai lá em algum livro sagrado para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, um Gita, uma Bhagavad Gita, alguma coisa assim, a gente lê algo e fala, faz sentido. Racionalmente faz sentido. Mas aí você passa por alguma coisa e você fala, velho, isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. Agora eu entendi o que ele queria dizer. É essa sensação. Você percebe as coisas de um ponto de vista de coração, de sentido. Então, não faz um sentido racional que Deus existe. Deus existe, eu estou sentindo Ele. Eu sou tal coisa. Não faz um sentido racional, eu sinto o que eu sou. Isso é muito importante. É a diferença entre o compreender e o entender. Às vezes a gente entende as coisas, mas compreensão é muito mais profunda. Cura são plantas mestras, plantas medicinas, plantas de poder. Então todas estão ligadas à cura, num sentido muito amplo. Toda forma de cura. Cura física, cura mental, cura espiritual, cura intelectual, cura social, cura relacional, nos convida a todas essas formas de curarmos-nos. Insight, que aí tem a ver com a compreensão, com o sentido. Então é onde diversos pedaços de informação que a gente não estava conseguindo juntar se juntam e fazem um sentido absurdo. E sensibilidade, amplifica muito a nossa forma de sentir. Então uma música que você ouve quando você está no estado alterado de consciência do DMT, ela fica muito mais clara, poderosa. Você percebe coisas no som que você não percebe normalmente. Você percebe coisas na luz, na visão, que você não percebe normalmente. Então todos os sentidos são amplificados. Pode passar. E aí, brevemente, sobre segurança, né? Mas isso é perigoso, né? Isso não mata e tudo mais. Tem pesquisa pra caramba sobre isso. Tem muita coisa escrita sobre a ayahuasca e sobre suas questões de seguranças e riscos. Há especulações que sugerem a não dependência física nem psicológica. Não vicia. O risco real da questão da psicose, né? Porque você entra num estado de consciência muito amplo, inclusive às vezes reconhecido como uma psicose temporária, e aí os dá campos para a compreensão da loucura, que são maravilhosos. O risco real associado a isso, ele não tá relacionado diretamente com a ayahuasca.
Mesmo os antidepressivos podem causar surto, mas eles são permitidos pelo seu potencial terapêutico. Então, se você toma um remédio, um antidepressivo, ele pode causar um surto, mas ele é permitido porque ele tem um bom potencial terapêutico. E o risco, então, não está associado exatamente a ela. A chance de alguém ter surto participando de religiões ayahuasqueiras é muito próximo da chance da população população em geral. Então, não está relacionado a isso por si. Se existe uma pessoa que em algum lugar surtou, teve um surto psicótico por conta disso, tem muito mais a ver com ela e com a população em geral e com as coisas que ela vive do que com isso por si. Existe uma notícia que se espalhou por aí do neto do Chico Anísio, algo assim, que morreu e que falaram que ele tomava o chá e que ele morreu por causa do chá e coisa assim. Mas se você for ver a notícia a fundo, ele morreu semanas ou meses depois que ele tomou a ayahuasca e foi numa cachoeira que é famosa por ser perigosa e que muitas pessoas morreram no mesmo lugar. Então a mídia, a nossa querida mídia, fez o favor de juntar uma informação de 3 meses atrás com um momento que não tem nada a ver e falar que é perigoso. A provável dose letal é maior do que 20 vezes a concentração presente numa típica dose. Então, por questão de, tipo assim, overdose também possível, você não dá nem conta de tomar isso tudo. E uma pesquisa interessante que foi feita durante muito tempo mostra que não tem efeitos adversos graves e involuntários que usavam ayahuasca mesmo a maior parte da vida. Mais de 60 anos fazendo parte de uma religião ayahuasqueira e estudos não mostram nenhum problema relacionado a isso. Inclusive, geralmente são pessoas com uma qualidade de vida maior. É a mesma questão da mediunidade, das pesquisas sobre mediunidade. E um fato muito interessante para falar da segurança da ayahuasca, né, geralmente comparada com uma droga, é que ela é extremamente eficaz no tratamento de dependências químicas. Inclusive, eu vejo, e tem muitas pessoas fazendo isso atualmente, que o futuro do tratamento de dependência química está relacionado com as plantas de poder. Aqui perto de Uberlândia, em Araguari, tem uma clínica de tratamento de dependentes que usa de plantas de poder, que usa do xamanismo. Mais de 400 pessoas se recuperaram de viciado de crack. Recuperaram-se tomando ayahuasca. Então, se é uma droga que faz mal, como que ela te liberta do que te faz mal? Geralmente as drogas elas se somam umas às outras, elas vão chamando umas às outras para um buraco cada vez mais fundo. Ok, sobre o rapé. Eu falei sobre a ayahuasca, enquanto uma planta de poder, enquanto um enteógeno, cuja substância ativa é a DMT, e agora estou indo para o rapé, outra planta de poder, formado pelo tabaco e o pau-pereira, com o mesmo princípio ativo, que é a DMT, mas numa quantidade muito menor, muito diferente. Certo? Primeiramente, o pau-pereira é uma árvore brasileira e ela é medicinal. A casca dela serve para tratamento de malária, inapetência, má digestão, tontura, febre, prisão de ventre. O rapé usa da casca do pau-pereira. Por quê? Porque essa casca ela tem DMT também, numa quantidade muito menor. E aí essa casca ela é triturada, ao mínimo, até ficar o pozinho mais fino possível e torrada. Então é a cinza da casca do pau-pereira, que é usado no rapé. E a outra planta é o tabaco. O famoso tabaco. Eu descobri que existem diversos tipos de tabaco, eu não sabia disso. E por si, o que ele faz no organismo? Ele produz aumento nos batimentos cardíacos, na frequência respiratória e na pressão arterial. E na atividade motora. Ele causa uma leve tontura, leve estimulação cerebral e diminuição do apetite. O tabaco por si é isso. E algumas coisas importantes sobre o tabaco. Os índios, em toda a cultura aqui brasileira, eles usavam o tabaco desde sempre com fins medicinais e sagrados. O tabaco é uma planta sagrada nas culturas indígenas. E a chegada dos europeus, tabaco, interessante, vamos fumar isso o dia inteiro, e aí virou o que virou, e é o que a gente vê de cigarro hoje, com muitas substâncias que são tóxicas misturadas aí no meio para aumentar o vício e causa tudo quanto é merda que a gente sabe que causa.
O tabaco, ele é uma planta que tem o sabor, digamos assim, a energia dele é picante. Ele é a mistura dos elementos fogo e ar. Na Ayurveda, quem conhece, já falei sobre isso. Então, é o calor ali e o movimento. A energia Yang, que é a energia masculina, então tem a ver com essa energia objetiva. Não entrando tanto em méritos de homem e mulher, que a princípio não tem nada a ver, mas enquanto energias Yin e Yang. Energia masculina e energia feminina. A energia do tabaco é Yang, masculino. Ele não é tragado nos cerimônias, isso é importante. É uma planta mestra, uma planta de poder, e eu não a uso. Eu não a uso pelos meus caprichos. A gente trabalha junto, é uma ferramenta de trabalho para o sagrado. Então ele não é tragado, ele não é respirado. Ele é puxado apenas na boca e soltado. Ele não chega até os pulmões. Isso é um respeito também à planta, que a gente sabe é um espírito em evolução, pela perspectiva espírita. O tabaco, nesse contexto do sagrado, ele é usado em abertura e fechamento de rituais, cerimônias, cultos, porque ele tem essa simbologia, essa mitologia, de que ele leva as preces para Deus, por causa da fumaça, que dá aquela ideia da própria Via Láctea, leva as preces para o universo. E uma característica importante dele é que ele é muito usado para fechar o corpo, fechar o campo energético. Então, principalmente nos meios mediúnicos, é muito comum a pessoa ter um excesso de abertura do seu campo energético. Ela sente tudo, de todo mundo. A pessoa passa do lado, ela está sentindo a tristeza dela, está sentindo a raiva dela, está entrando na bagunça mental dela. E o tabaco ele também é usado para isso, para fechar o campo energético. Quando está muito aberto, quando você está perdendo energia à toa no dia a dia, está sendo sugado por todo quanto é ambiente. Já entraram no terminal central? O terminal central é um vampiro gigante. Você entra lá dentro, acabou a sua força. Você precisa dormir o resto do dia. Tabaco é uma boa ferramenta para te fechar nesse sentido. E também pela questão da limpeza, transmutação. Então são algumas forças principais do tabaco, que é abertura e fechamento de rituais, prece, fechar o corpo e limpeza. Okay? Essas são as ferramentas que são usadas para a aplicação do rapé. O rapé ele é um pó. Então é esse pozinho que é a mistura do tabaco, moído, tudo mais, e a cinza do pau pereiro. E ele é aplicado usando esses instrumentos. Esse daqui é o curipi. É um instrumento de auto-aplicação, que a pessoa aplica em si mesma, com um sopro. Ele não é cheirado, como a cocaína e tudo mais. Ele é passado, ele é soprado. E aí ele age através dos seios da face, todos esses buracos que nós temos aqui. E esse aqui é o tepi. Ele é um instrumento de passar no outro. Então eu assopro na narina do outro, certo? E aqui nós temos um exemplo de como o tepi é utilizado numa cultura indígena mesmo. O rapé, muito diferente da ayahuasca, que tem um efeito que dura entre 4 e 6 horas, o rapé dura uns 15 e 20 minutos, esse efeito da DMT. Então é muito mais clara a questão da chave. O rapé, a ação dele é imediata. Da ayahuasca você demora uns 30, 40 minutos para começar a surtir o efeito. Rapé é imediato. Passou, já começa a sentir o efeito. Então é muito forte essa questão da chave, que de um momento para o outro você pula de um estado de consciência para o outro. Isso é muito interessante. Ou então, às vezes se constrói devagarzinho, depende de muita coisa. Ele tem um feitio sagrado e para o sagrado, desde o momento que planta o tabaco, colhe o tabaco, tritura o tabaco. Bom, enfim, todo esse processo ele é feito com rezos, ele é feito para o sagrado, num contexto sagrado. É uma planta de poder, não é para fins de lazer. E no rapé, ele abaixa a pressão arterial. Às vezes abaixa, às vezes aumenta. Às vezes tem a sensação assim, dá um calor, dá uma coisa no corpo. E às vezes tem momentos assim, que baixa totalmente a pressão mesmo. É muito forte no rapé, pelo menos da minha percepção, essa questão da prece. É uma medicina que ajuda muito a rezar. Que nos ensina a rezar de uma forma muito profunda. Sabe quando você está quase dormindo e você lembra, nossa, eu devia ter feito a prece hoje? Aí você começa tipo, Pai Nosso,
aquelas palavras vazias e coisas assim. Não, ela é uma medicina que dá profundidade em cada palavra que você pensa. Então a prece, ela tem um efeito, uma profundidade, uma clareza muito grande. A questão da limpeza também é muito forte no rapé, e em breve eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E um chamado para o self. É muito clara essa transição do eu, ego, e do eu, self, que começa a ver as coisas de um outro ponto de vista, de um ponto de vista mais sagrado. Pode passar. E algumas coisas sobre o rapé. Ele tem uma energia de seriedade muito grande. Se você está num contexto assim, de lazer e tudo mais, e você vai passar um rapé, ele traz uma seriedade muito grande para o momento. Mas é uma seriedade com alegria, é uma seriedade serena, uma seriedade boa, não dura. E de responsabilidade, chama muito forte essa questão da responsabilidade. Não se brinca com enteógenos. Não se brinca com enteógenos. Isso é muito importante. Catarses, ajuda muito na questão de catarse. Para os psicólogos aqui de plantão, é uma ferramenta que às vezes quando está faltando aquela energia, está faltando aquele impulso para ter uma catarse que você está precisando muito, ele ajuda muito nisso, a dar esse impulso e chegar onde precisa chegar. Tem os tipos de sopro de rapé, são vários tipos, e o sopro tem uma interferência no tipo de experiência que você vai ter. Isso é muito interessante também. Eu coloquei ali bisturi, entre aspas, porque a sensação que eu tenho enquanto essa ferramenta, uma ferramenta de trabalho para o espiritual, para o sagrado, para o terapêutico, ele funciona muito como um bisturi. Ele é muito exato, conciso, ele vai onde precisa ir e mexe no que precisa ser mexido. Rápido, breve e eficaz. Essa é muita energia do rapé. A questão da nicotina, né? Porque é dificílimo encontrar pesquisa sobre o rapé. Enquanto a ayahuasca tem de sobra, tem, acredito que centenas de pesquisas, sobre o rapé indígena a gente não encontra. Então ainda é um campo que precisa de muita pesquisa. Mas, pelo que eu vi, existe nicotina, sim, nesse rapé que usa o tabaco, enquanto um pó, enquanto assoprado nas narinas. Mas o que eu fiquei pensando foi qual o sentido natural de ter a nicotina. Porque a princípio o que nós ouvimos sobre isso é que ela é uma substância viciante, ruim, não sei o que, não usa cigarro, nicotina vicia e tudo mais. Mas na natureza não tem coisas que são à toa. Não tem coisas que são nada a ver. Tanto que a gente está colhendo frutos muito amargos de separar os princípios ativos das plantas para remédios alopáticos. A gente separando o princípio ativo ali de todas as outras coisas que a gente julgava serem inúteis. Então eu acredito que a nicotina no rapé tenha um papel importante, que ainda estou para conhecer, ainda existem pesquisas para serem feitas. Mas se for pensar pela questão do vício, eu acredito que pode viciar, se você usar de uma forma leviana. Se você não buscá-lo para esse contato com o sagrado e excessivamente. E aí entra a questão da dose de novo. Pode passar. Mas assim, a princípio, eu já tenho feito estudo com rapé há um tempo, eu não senti nenhum traço de dependência, nem nada assim. E às vezes eu posso passar uma semana, um mês, e estou de boas, não penso nisso, não sinto falta disso, sabe? É muito diferente. E aí, aqui nessa segurança, já vou até aqui direto, o rapé ele é uma ferramenta muito boa para tratar o vício em tabagismo. Então, como é que uma coisa que vicia vai te ajudar a tratar o vício? Medicina. É muito diferente essas abordagens. Não encontrei pesquisas, mas no geral a segurança se pauta na dose, na frequência e nos propósitos de uso. Como ele é assoprado no nariz, não tem contato com os pulmões, você só engole se você puxar e engolir. Então não tem esse contato aqui com os órgãos. E nem tem aquela extensa lista de tóxicos do cigarro comum. Então é muito diferente. É um tabaco puro com apenas uma coisa, que é o pau-pereira, que é uma planta medicinal. Certo, sobre limpezas e peia. Outra polêmica com relação aos enteógenos é que é muito comum eles terem trabalhos de limpeza. E o que são trabalhos de limpeza? Vômito, diarreia, catarro, urina, etc.
Mas essa visão negativa que a gente tem dessas coisas diz muito a respeito da nossa cultura, uma cultura de nojo, em que tudo é nojento, tudo é sujo, e você suar o nariz é nojento, não faça isso na frente das pessoas, não faça isso na mesa, toda essa etiqueta e tudo mais. Mas a princípio, todos esses movimentos de limpeza do corpo, eles são naturais e eles são muito importantes. Tem gente que renega isso. Se eu espirro, a gente já pensa, nossa, está doente. O espirro é uma defesa imunológica fortíssima. A gente olha como se fosse algo nojento e inapropriado. É importante isso acontecer. E aqui eu trouxe a questão do mal-estar da gripe. Tem um vídeo do Ted Ed muito legal, que vai falar sobre a sensação de mal-estar que causa a gripe. Você perde o apetite. Você dá aquela sensação muito ruim de mal-estar, tá pesado, cansado e tudo mais. Da febre, dor de cabeça, não sei o quê. Todas essas coisas têm um propósito. Tudo isso é importante de alguma forma. O corpo aquece na febre para melhorar a ação dos anticorpos. A perda de apetite é para o corpo não perder energia com digestão. Então não é para você comer. Nesse momento eu estou trabalhando aqui, eu estou lutando com o vírus. Não é para você comer, então dá falta de apetite. O mal-estar é para você ficar quieto, não é para você ir trabalhar. É para você ficar quieto, para se recuperar, para direcionar as energias para o que precisa ser feito. Então é importante essa transição da nossa visão das limpezas enquanto algo ruim, nojento e problema. Porque são limpezas importantes. Limpeza. Da mesma forma que a gente faz faxina na nossa casa. E principalmente na nossa alimentação atual, a gente come muita porcaria. Quer nós queiramos ou não. Se a gente vai numa feira e compra legumes, ele está cheio de agrotóxico. Se a gente compra orgânico, um pouco melhor, mas ainda assim o nosso solo está pobre. Tem muito problema relacionado a isso. Então sempre há o que ser limpado no corpo. Coisas que a longo prazo poderiam causar um câncer. E esses enteógenos agem para tirar isso. Então são movimentos naturais intensificados. E é interessante que é um fluxo de líquidos, do elemento água que é emocional, do sentimento, né? Então existe toda uma limpeza do âmbito do psíquico também, do âmbito emocional. Suor, saliva, lágrimas, urina, vômito, fezes, pela diarreia, que é mais forte essa questão da água, ou não, às vezes é só fezes, normal. Então tem essa questão desse fluxo de líquidos, de algo que está se movendo dentro de você, de energias que estão paradas e estão se movimentando. Pode passar. Ok. Agora toda essa parte mais densa passou. Falar um pouco sobre os sentidos disso. Por que neoxamanismo? Por que buscar enteógenos? Por que essas ferramentas têm se fortalecido ultimamente? A primeira, a mais significativa para mim, é o movimento de nova era que nós estamos passando. É um movimento de transição planetária, que a gente está se reconectando com a natureza, porque o mundo está falindo, está quebrando. E para que haja uma nova população, há de se haver uma nova educação. E para que se haja uma nova educação, precisa haver educadores. Então alguma coisa tem que intervir para ensinar aquilo que precisa ser repassado. Para mim esse é o principal sentido do uso de enteógenos. Eles pegam uma condição em que nós não temos pessoas encarnadas que tenham muito o que nos ensinar sobre o planeta que estamos nos tornando, de regeneração, e eles ensinam as pessoas por esse contato espiritual mais direto. Partir da frente para a frente. Então, os enteógenos têm uma ação muito forte de pegar, principalmente na juventude, e te trazer muito do que é a sua missão de vida, do que é o seu sentido de vida, do que você está fazendo na Terra mesmo, e de quem você é mais rápido. É um atalho? Não, não é um atalho. Porque o atalho dá a ideia de pular etapas. E nenhuma etapa é pulada com o uso de enteógenos. Enteógenos enquanto essa relação consagrada. Diferente de pular etapas, é uma aglutinação de experiências. Então são coisas que às vezes você levaria 20 anos para viver e você escolhe viver em 5, em 2,
em 1. É do meu contato com as plantas de poder que eu sinto que eu cresci 20 anos em 2. Foi extremamente importante isso. Eu poderia levar metade da minha vida para entender o que eu estou fazendo aqui, e através dessas ferramentas eu encontrei isso de uma forma muito mais eficaz. Então, questão do mundo em colapso, e é um chamado da natureza. Interessante, são plantas. São plantas de poder. Essa reconexão com a natureza, né? É a própria natureza nos chamando para cuidar melhor dela. E para quem conhece as teorias aí de Gaia, da questão da Terra ser um organismo vivo, é a própria Terra nos chamando a cuidar melhor dela, aprender a viver aqui em harmonia. E uma outra forma de ver é uma tecnologia orgânica de contato com o plano espiritual. Existem teorias muito bonitas que vão falar sobre tecnologias que nós teremos de contato com o plano espiritual. Um telefone, imagina você pegar um celular e ligar para um parente falecido seu. Ligar uma televisão ali e ver uma palestra diretamente dos mentores. Olha que beleza! Essas plantas, elas têm essa função de uma tecnologia de contato com o plano espiritual que funciona por meio do próprio corpo, que o corpo é esse instrumento. E por fim, como saber se essas medicinas são boas? Como saber se elas servem à luz? Como saber se isso não é só mais um jeito diferente de chamar para as perdições, para os vícios, para tudo mais? E aí a famosíssima frase de Jesus, conhece a árvore pelos frutos. Do que eu tenho visto nesse meio, só coisa boa surge disso. Isso é algo que as pessoas que conhecem esse meio podem reafirmar, sabe? É quase sempre curas importantíssimas, insights, transformações de vida que antes eu era uma pessoa, agora eu sou outra, muito mais desperta.